Olá, meu aluno. É um prazer tê-lo aí novamente. Vamos hoje para mais uma aula. O assunto hoje é geometria de posição e poliedros. Eu sei que é um pouco teórica, é um pouco cansativo quando você só fica analisando a leitura, porque realmente você tem que entender alguns axiomas e postulados aí na matéria. Mas a gente vai frisar bem, tentar te ajudar a entender com uma visão um pouco espacial da ideia que eu quero passar para você hoje. Vamos lá. Primeira coisa, você vai acompanhar comigo aqui os teoremas e os postulados dele. Vamos aqui. Primeiro postulado. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Olha essa reta daqui, meu querido. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Não tem outra maneira. Só tem essa única reta que vai passar por eles dois. Outro. Por três pontos distintos não colineares, passa o quê? Um único plano. Olha o desenho. Nesse desenho daqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Vou te contar um negócio nesse desenho. Se eu chegasse aqui e unisse o A ao B, o B ao C e o A ao C, é uma reta passaria por aqui, outra reta passaria por aqui. Cuidado, hein? Passa por A e B, uma reta. De A até B forma um segmento de reta. Não vai errar isso. Aí eu venho aqui e digo para você, quando eu traçar essa reta e essa reta, forma uma regiãozinha aqui no meio? Forma, essa regiãozinha vai ser o plano. E o plano para ali? Não, ele é expansivo. Ele continua se estendendo. Continuando, vai. Se uma reta tem dois dos seus pontos distintos em um plano, então todos os pontos da reta pertencem a esse plano. Olha o desenho. O que eu quero te dizer? Se ela tem o A e o B já no plano, meu aluno, guarda isso. Se ela tem o A e o B já no plano, o que vai ocorrer? Pergunto eu a você, a reta, qualquer outro ponto dela, também vai estar contido no plano. Por quê? Porque se eu tenho dois pontos, eu tenho certeza que com esses dois pontos eu vou delimitar o quê? A reta, ela vai passar por ali. Logo, todos os pontos dela também estarão contidos dentro desse plano. Continuando. Um ponto de uma reta divide-se em duas semirretas, onde esse ponto é dito origem das semirretas. Presta atenção, isso você não pode errar. Reta, ela tem início? Não. Tem fim? Não. Então a reta não vai ter nem início, nem fim. Aí eu pego ela, corto ao meio. Tiro ali, boto um pontinho. Esse pontinho P daqui. Daqui para cá eu formei o quê? Uma semirreta. Daqui para cá eu formei o quê? Outra semirreta. E esse ponto Pzinho daqui vai ser a origem das duas o quê? Semirretas. Continuando comigo, você tem agora uma reta de um plano divide-se em dois semiplanos, onde tal reta é dita origem dos semiplanos. Exemplo, peguei da mesma forma que eu falei com um ponto na reta, eu vou falar da reta agora no plano. Quando eu traçar essa reta, guarda isso. A reta para? Não, ela continua. Logo, se ela continua, ela pode ir para lá, pode vir para cá, e eu te pergunto, o plano para? Não, ele continua. Então, tanto a reta quanto o plano serão expansivos. E o que vai ocorrer para você? Vai ocorrer que essa reta daqui vai dividir em dois semiplanos. Quais são? O semiplano alfa e o semiplano beta, dado pela divisão da reta R, se você chamar. Depois disso aqui, nós vamos ter mais uma. Um plano divide espaço em dois semi-espaços, sendo este plano a origem dos semi-espaços. Olha para mim e presta atenção. Se eu pegasse essa mesa como exemplo, aqui é um plano. Se eu expandir esse plano aqui, vai se prolongar, se prolongar, se prolongar, você vai ter o quê? Dois semi-espaços. Quais, Rodrigo? Não estou entendendo. Tá sim. Um que fica o quê? Acima e outro que ficaria o quê? Abaixo desse plano. Logo, como eu disse para você, tanto o ponto divide a reta em o quê? Duas semirretas. A reta divide o plano em quê? Dois semiplanos. E o plano divide quem? O espaço em quê? Dois semi-espaços. Tudo bem, meu querido? Vamos agora para outro. Acompanhe aqui comigo. Duas retas RS são ditas paralelas quando forem coplanares e o que? A interseção for vazia. Ou então são coincidentes, R igual a S. Nesse caso são ditas paralelas e coincidentes. Eu quero muito a sua ajuda, muito cuidado com isso. Eu tenho duas retas. Vou supor meu dedo e essa régua. Chego aqui e digo, elas serão o quê? Serão paralelos se, presta atenção, eles estiverem no mesmo plano e não tiver o que entre eles? Interseção. Porque não tem um ponto que pertença aos dois ao mesmo tempo. Logo, eles serão o quê? Paralelos. Agora, muito cuidado. Se eles continuam no mesmo plano,
E tem não só um, tem vários pontos em comum, eles não são mais só paralelos, eles são paralelos coincidentes. Por quê? Porque uma está exatamente o quê? Sobre a outra. Isso é importante você tomar um cuidadozinho. Coincidentes, paralelos. Geralmente, quando são coincidentes, você frisa paralelos, coincidentes. Tudo bem? Prossiga comigo. Aqui, por exemplo, eu tenho duas retas, RS. Elas são o quê? Paralelas, maravilha. Mas são coincidentes? Não. Por que não? Porque não tem ponto de interseção. Mas pensa só, se esse S daqui eu também dissesse que tem uma outra reta aqui em cima dela. Qual? Uma reta W, que fosse exatamente essa antena aqui. Pergunto a você, S e W seriam o quê? Paralelas coincidentes. Por quê? Porque todos os pontos de uma também pertencem à outra. Agora vamos para outro evento. Acompanha só agora esse caso daqui. Por um ponto exterior a uma reta R, passa uma única reta S e paralela a R. Exemplo, olha a figura. Aqui eu tenho uma reta R, guarda para mim. Dentro de R eu tenho quantos pontos? 2. Logo, defini o R. Demonstrei que ela vai passar pelos 2 pontos. Aí eu peguei um ponto P externo à reta R, que não está dentro de R. Por esse pontozinho vai passar o quê? Uma outra reta. Que reta é essa? Uma reta S. E só vai passar o quê? Uma única reta S que seja o quê? Exatamente paralela a R. Analisa, se eu pegasse aqui de novo, o meu dedo, pego aqui 2 pontos do meu dedo qualquer e um pontinho aqui em cima. Analisa isso, olha, muita atenção. Aqui tem um ponto. Nessa régua aqui, quando eu rodo isso aqui, quando eu for rodando, vai ter um momento que você olhando de lado vê que não é paralelo, não é paralelo, não é paralelo, não é paralelo. Quando chega aqui, eles se tornam o quê? Paralelos. Aí eu te garanto que vai passar apenas o quê? Uma única reta que seria o quê aqui? Paralela. Entendeu, meu querido? Vamos agora para um outro casozinho. Acompanha. Duas retas paralelas a uma o quê? Terceira. São paralelas entre si. Olha o desenho. Eu tenho a reta R paralela a S e a reta T paralela a S. Poxa, se R é paralela a S e T é paralela a S, obrigatoriamente, olha o que eu estou te falando, obrigatoriamente R vai ter que ser paralelo a T. Tudo bem, meu querido? Vamos lá. Depois desse aqui, vamos aprender agora posições relativas. Quais são? Retas concorrentes. Quando que eu tenho duas retas concorrentes? Quando a interseção é um único ponto. Cuidado, hein? Duas retas concorrentes. Quando a interseção é um único ponto. Exemplo, se eu chegasse aqui e falasse para você, pego o meu braço e a régua. Botei aqui. Vai ter um ponto de contato? Vai. Então, esse ponto aqui é a interseção das duas e é um único ponto. Logo, essas duas retas são retas do quê? Concorrentes. Olha, aqui tem a R e aqui tem a S. Ponto de interseção? P. Retas concorrentes. Prosseguindo. R interseção S igual ao Pzinho. Retas reversas. Muita atenção. Muito cuidado agora. Retas reversas é uma reta que o pessoal acaba errando. Você não vai me errar isso. Acompanha. Quando a interseção é vazia e não são o quê? Coplanares. Cuidado. Nesse momento você deve estar se questionando. Por que você botou aquele não são coplanares? Vou te explicar. Quando a interseção é vazia e eles estão no mesmo plano, lembra? As retas seriam o quê? Paralelas. Mas olha a maldade extrema. Eu falei que elas não são coplanares. Ou seja, não existe um plano que contém as duas retas. E como seria isso? Olha, quando eu chegar aqui para você falar assim, daí mesmo, de onde você está olhando para mim, eu pergunto, o que é isso aqui? Aí você, Rodrigo, fácil, são duas retas concorrentes. Eu falo, não, poxa, mas aqui é um ponto, de onde você está olhando é um ponto. Agora faz uma brincadeira comigo, E agora, meu querido, eu te pergunto, tem interseção? Não tem interseção. Então deixa eu te contar um segredinho aqui. Duas retas reversas seriam mais ou menos isso. Olhando assim parece concorrente, não parece? Mas quando você vira aqui, elas são concorrentes? Não, porque não tem o quê? Interseção. Estão no mesmo plano? Não. Se você tentar passar um plano por uma, esse plano nunca vai conseguir conter a outra reta. Entendeu? Vamos prosseguir agora para mais um caso. Analisa aqui. Ângulo entre retas reversas. Agora, se você quiser achar o ângulo entre duas retas reversas, como é que seria? Presta atenção. Essas duas retas aqui são reversas. Aquela brincadeira que a gente acabou de fazer. Pego aqui, Rodrigo, parece ser concorrente. Vira assim, mostra que elas eram reversas. Presta atenção no que eu vou falar para você. Acompanha. Dado duas retas reversas, RS e um ponto P, exterior a R e S. O ângulo entre
R e S é dado pelo ângulo entre o que? Cuidado, entre as concorrentes R1 e S1, que são, respectivamente, o que? As paralelas a RS passando por P. Nesse momento, você olha para mim e fala, não entendi nada, está totalmente teórico. Mas vamos lá, vamos ver se você consegue compreender. Volta comigo e vê. Eu tenho aqui agora duas retas o quê? Reversas. Eu pego um ponto aqui, mais ou menos aqui, próximo a elas aqui. Pego a projeção dessa abaixo, sobre esse ponto. Pego a projeção da outra, jogo para cá. Ou seja, o que eu estou fazendo? Com que as projeções se encostem. E quando as projeções se encostarem, vão ter um ângulozinho ou não vão? Vão. E esse ângulo é o chamado ângulo entre duas retas, o quê? Reversas. Maravilha. Vem aqui comigo. Uma reta R é secante a um plano alfa quando a interseção é um ponto. Esse ponto é dito que traço da reta no plano. Olha o desenho. Aqui eu tenho um plano alfa e eu tenho uma reta. Ela está passando pelo plano. Presta atenção. Aqui, ó. Tem interseção ou não tem? Tem. Que ponto é esse? É o ponto Pzinho. Ah, Rodrigo, tem que ser perpendicular? Não. Ela poderia ser inclinada. Vai passar ali? Vai traçar da mesma maneira? Vai. 1000. Isso é uma reta secante ao plano. Prosseguindo. Uma reta R é paralela a um plano alfa quando a interseção é o quê? Vazia. Olha a figura. Aqui eu tenho R e tenho alfa. Tem algum ponto que pertence a R e vai pertencer a alfa? Não. Logo, a interseção entre as duas é o quê? Vazio. Ó, não esqueça, hein? Se eu tiver dois pontos de R aqui, consequentemente, a reta também está contida. Agora, com ponto vai estar contida? Não. A gente acabou de ver. Porque com ponto ela poderia ser o quê? Secante. Show de bola. Continuando. Dois planos são secantes quando a interseção é uma reta. E são paralelos quando a interseção é o quê? Vazia. Presta atenção. Dois planos são secantes quando a interseção é uma reta. E é o quê? São paralelos quando a interseção é vazia. Olha as figuras que eu vou te ensinar aqui. Dois planos secantes. Cuidado com isso. Dois planos secantes. O plano alfa, secante ao plano quê? Beta. Tem interseção entre eles? Tem um ponto? Não. Quantos pontos? Vários, infinitos. Por quê? Porque a interseção deles vai ser a reta o quê? R. Entendeu ou não? Ah, Rodrigo, mas parou. Não. No desenho é um segmento, porém o plano é expansivo. Continua para cá, continua para lá, o alfa vem para baixo, para cima, o beta para lá e para cá também. E quando eles são o quê? Paralelos. Sabe o que é isso aqui? É um pedaço dele. É só para dizer o quê? Que se eu tivesse aqui dois planos paralelos, eles são expansivos. São ou não são? Mas algum ponto desse daqui vai pertencer ao outro? Não. Nenhum ponto desse vai estar aqui. Ou seja, a distância de qualquer ponto de um plano ao outro plano vai ser igual à distância de um ponto do plano de baixo ao plano de cima. Sempre a mesma distância. Ô, professor, você é o rei do cálculo. Desse jeito a matemática fica fácil. Vamos para outro caso. Alguns teoremas importantes. Meu aluno, presta atenção aqui que eu vou começar a falar para você. Vou ler para você alguns teoremas importantes, que é interessante você guardar. Acompanha comigo. Uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano que os contém. Por exemplo, se eu chegar aqui e mais uma vez citar isso aqui como uma reta, prossiga, pode ir para lá, para cá e pegar um pontozinho. Lembra para mim, para eu ter a reta, obrigatoriamente eu teria que saber dois pontos por onde ela passa. Certo ou errado? Se eu já tenho dois pontos e eu tenho um terceiro pontozinho aqui, lembra, três pontozinhos não colineares determinam o quê? Um único plano. Se eu tenho três pontozinhos não colineares, eu vou ter um único plano que vai conter essa reta e um pontozinho fora dela. Prossiga agora para o próximo. Duas retas concorrentes determinam um único plano que as contém. Da mesma forma que eu falei ali, você agora tem duas retas o quê? Concorrentes. Cuidado, duas retas concorrentes, cada uma já vai ter que ter, por definição, para passar ali, quantos pontos? 2. Mas se elas são concorrentes, um desses dois pontos de cada pertence às duas, não pertence? Consequentemente, sobra um ponto para uma, um outro ponto para outra. Opa, 3 pontos. Como assim 3 pontos? Explico. Aqui, olha esse cruzamento daqui. Um ponto já era interseção, mais um ponto daqui, mais um outro ponto aqui da minha mão. Pergunto a você, quando tiver esses 3 pontos, não o quê? Colineares, vai ter um único plano ou não vai? Vai.
Próximo. Duas retas paralelas não coincidentes determinam um único plano. Aí você me pergunta, como assim, Rodrigo, um único plano? Vou te explicar. Pego aqui uma reta, tá bom? Pego 2 pontos dela. Por quê? Para ela ter certeza que passou, tenho que ter 2 pontos dela. Então aqui, pego uma outra reta paralela, mais acima. Também, 2 pontos delas. Pergunto a você, se eu pegar esses 2 pontos e unir a esse, eu formo um planozinho. Formo ou não formo? Mas o plano para? Não, o plano era o quê? Expansivo. E se ele é expansivo, ele vai conter tanto essa reta como a superior. Meu aluno, agora pensa, não coincidentes. E se forem coincidentes, olha o que ocorre. Acompanha comigo aqui agora, nesse painel. Se eu pegar 2 retas coincidentes, tá vendo? São 2 retas coincidentes. Ué, Rodrigo, 2 coincidentes? 2 coincidentes. Só que elas estão contidas nesse plano daqui. Poxa, por elas vai passar apenas esse plano? Claro que não. Olha a brincadeira que eu vou fazer para você. Aqui é um outro plano. Passou por elas? Passou. Deixa ela fixa. Está fixa aqui. Um outro plano. Ou seja, vai ter esse, vai ter esse, vai ter esse. Vai ter quantos planos passando por ela? Infinitos. Então, cuidado. 2 retas não coincidentes, paralelas e não coincidentes, por elas passa um único plano. E se forem coincidentes, quantos sairiam? Infinitos planos. Vamos acompanhar aqui agora um outro caso. Vem. Sejam 3 planos distintos e secantes 2 a 2 em 3 retas o quê? Distintas. Sendo que essas retas ou são paralelas 2 a 2 ou são concorrentes no mesmo ponto. Olha, como você deve pensar, concorrentes no mesmo ponto, Rodrigo, eu não estou entendendo. Eu vou lhe explicar. Se você olhar aí para a sua sala, está olhando? Olha bem. Lá para aquela pontinha. Que pontinha? Para aquela pontinha dali, aonde está? Lá no teto, lá no último extremo. Aquela pontinha. Tá vendo agora? Ó, você tem uma parede, tem a parede do fundo da tua sala e tem um teto. Os 3 se encontram onde? Naquele pontinho. Ou seja, qual a interseção desses 3 planos? É um pontinho. Mas além do pontinho, eu disse também que a interseção de 3 planos podem ser o quê? 2 retas paralelas o quê? 2 a 2. Como assim paralelas 2 a 2? Acompanha comigo aqui uma brincadeira que eu vou fazer. Tá vendo essa mesa? Tira ele como um plano. Esse plano aqui de cima. Agora, tem o meu braço aqui e tem o outro braço aqui. Expande eles. Expandiu? Eu tenho um plano, outro plano. Para. Muita calma nessa hora. Esse plano daqui com esse daqui vai ter uma interseção. E qual a interseção entre 2 planos? Uma reta. Esse outro daqui, com a mesa, outra interseção. Outra reta. Para. E aqui no alto, esses 2 também vão ter uma interseção. Vão ou não vão? E que interseção será essa? Uma reta. Quantas retas você contou comigo? 1, 2, 3. Porém, você sabe que essa é paralela a essa e essa é paralela a essa. Da mesma forma que essa também seria paralela a essa. Concorda comigo ou não? Maravilha, meu aluno. Prosseguindo, vai. Dado 2 planos paralelos a alfa e beta, seja gama um terceiro plano secante a alfa. Logo, gama também será secante a beta e as interseções serão o quê? Paralelas. Maravilha, meu aluno, entendeu? Pulando para o próximo. Por um ponto exterior a um plano alfa, existe um único plano paralelo a alfa que contenha tal ponto. Como por um ponto exterior a um plano alfa, existe um único plano, também paralelo a alfa. Era a brincadeira da mesa. Você pega uma mesa e um ponto fora dela. Vai existir somente o quê? Um único plano que passe aqui, que seja paralelo ao plano da base. Pulando comigo. Projeção agora ortogonal. Olha o primeiro caso aqui. A projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano alfa é um ponto P', que é a interseção da reta que passa por P e é perpendicular ao plano alfa. Por exemplo, chego eu aqui para você e falo, eu tenho um ponto aqui por fora e aqui na minha mão um plano. Vai existir uma única reta que vai passar por ele, vai chegar aqui embaixo e vai tocar. Uma projeção ortogonal, só que ocorre o quê? Aqui, aonde está tocando, é essa projeção do ponto P no plano alfa. E esse pontinho daqui da projeção será o quê? O P'. Pulando para o próximo. A projeção ortogonal de uma reta sobre um plano ou é uma reta ou é um ponto. No caso de R, perpendicular a alfa. Você deve estar se questionando, Rodrigo, eu não entendi não. Como é que a projeção ortogonal vai ser uma reta ou vai ser um ponto? Simples. Quer ver? Vem aqui comigo e analisa. Se eu chegasse aqui e falasse, eu tenho a reta. Se eu abandonar isso aqui, abandonar mesmo isso aqui, vai cair. Vai cair, vai projetar aqui ortogonalmente. Vai cair formando aqui um ângulo de quantos graus? 90. Mas se ela estiver assim, e se eu inverter assim?
ela quando cai, vai bater aqui, não vai? Vai bater aqui formando o quê? Um pontinho. Por quê? Porque essa reta aqui agora, da maneira que ela está aqui, ela é o quê? Perpendicular ao plano. Ah, e se não fosse perpendicular, fosse um pouquinho inclinada, tudo bem. Vai bater aqui, não vai? Mas vai formar um pontinho? Não, vai formar um segmentozinho de reta aqui. Entendeu, meu querido? Show de bola. Continuando, vamos agora para os poliedros. Analisa comigo. Primeiro poliedro aqui, o poliedro convexo. Olha a figura dele. Esse poliedro daqui, que é uma dica. Se você escolher quaisquer dois pontos internos dentro dele e unir, o segmento formado vai estar totalmente contido dentro do poliedro, tanto nesse aqui como naquele dali. Agora veja um poliedro não convexo. O que eu vou fazer? Vou escolher quaisquer dois pontos internos. Escolhi esse, eu vou escolher um outro ali em cima. Presta atenção. O segmento que eu formar daqui a aqui, ele vai estar totalmente contido dentro do poliedro? Não, passou por fora. Tem uma partezinha dele que está por fora, não está? Ou seja, esse daqui é um poliedro não o quê? Convexo. Maravilha. Vamos ver alguns elementos? Olha só, pontos e partes do poliedro. Primeiro, vértices A, B, C e vai embora. Reticências, arestas A, B, A, D e A, E. Faces A, B, C, D, A, B, F, E e outras. Diagonal da face CF, AF, mais algumas. E por último, diagonal do poliedro DF e AG. Olha isso na figura. Como a gente acabou de falar, você tem vértices A, B, C, D, vai embora. Arestas, AD, AE, AB, vai embora. Depois, faces, cuidado. Face, ABFE. Outra, ADHE. Diagonal da face. Eu posso dizer que isso daqui seria uma diagonal da face. Se você chamar aqui de C, seria CF, uma diagonal da face. Se aqui eu tivesse um HF aqui na base, seria outra diagonal da face. Agora, cuidado. Diagonal da face e diagonal do poliedro. Quem seria? Sairia do D e iria para o F. Ela está contida onde? Na parte interior do poliedro. Legal, meu querido? Pula comigo, vamos. O que eu tenho agora? Relação de Euler. Ah, Rodrigo, está escrito Euler. Eu sei, ele era um matemático alemão. Está escrito Euler, mas pronuncia-se Euler. Continua. O que Euler diz? Que o número de quê? Vértice mais o número de quê? Faces é igual ao número de arestas mais 2 em qualquer poliedro. Em qualquer poliedro. Depois do teorema de Euler, a gente tem V, como eu disse, número de vértices, F, número de faces, A, número de arestas. E aí eu encontro que nesse poliedrozinho daqui você tem A, B, C, D e E. Conta comigo, eu quero muito a tua ajuda. Quantos vértices você vai ter? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Contou? Guarda aí, 5 vértices. Conta agora comigo, quantas arestas você vai ter? 1, 2, 3, 4 arestas na lateral. Mais o quê? 1, 2, 3, 4 arestas aonde? Na base. Total de 8. Maravilha. Presta atenção. Você já achou o quê? Quantos vértices? 5 vértices. Quantas arestas? 8. Faltou o número de quê? Exato, fala. Faces. Mas, Rodrigo, face é essa regiãozinha delimitada aqui. Como é que eu vou achar essa face daqui? Eu tenho a face ABC, é uma face, é ou não é? Eu tenho a face ACD, outra face AED, outra face BAE. Meu aluno, 4. Tem mais alguma face aí? Tem. Qual é a face que está faltando? A base BCDE. Show de bola. Total de 5. Muita atenção agora. Presta atenção. Número de vértices, recorda? 5. Número de faces, 5. E o número de arestas? 8. O que diz o teorema de Euler para você? V mais F igual o quê? A mais 2. E V, 5. F, 5 igual. Quanto que era A? 8. E 8 mais 2 vai dar o quê? 10 igual a 10. Valeu ou não valeu, meu aluno? Continua comigo. V, 5. F, 5, como a gente já citou. E por último, A, 8. Olha as contas que nós fizemos. Vértice mais face igual a mais 2. 5 mais 5 igual a 8 mais 2. Ou seja, 10 igual a 10. Valeu ou não valeu, meu aluno? Continua comigo aqui, vai. Todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é o que, meu querido? Convexo. Acompanha. Vamos agora para as dicas do cálculo do número de quê? Arestas. Guarda isso comigo. São 2 dicas. Veja só. Primeira,
o número de arestas é dado pelo, isso é importante, hein? Muito importante mesmo. O número de arestas é dado pelo número de faces vezes o número de lados das faces sobre 2. Cuidado. Vamos bater um papo aqui. Está escrito ali, número de faces vezes o número de lados das faces sobre 2. Pergunto eu a você. Se você chegar para mim e falar assim, Rodrigo, um poliedro tem 20 faces triangulares. Qual o número de arestas? Presta atenção nisso. 20 faces o quê? Triangulares. São 20 faces com quantos lados? 3. Como é que seria o número de arestas? Número de faces, 20, vezes número de lados da face, 3, sobre o quê? 2. Porém, olha um outro exemplo. Se eu chegar para você e falar assim, um poliedro convexo possui, presta atenção, 5 faces quadrangulares e 6 faces pentagonais. Vou repetir, 5 faces quadrangulares e 6 faces pentagonais. Eu tenho 2 tipos de faces, quadrangulares, 4 lados, e o que? Pentagonais, 5 lados. Como eu disse, 5 faces quadrangulares, quem seria o número de arestas? 5 vezes 4 sobre 2. Mas só tem esse caso? Não, eu disse 6 o quê? Pentagonais. Então você teria que fazer mais quanto? 6 vezes o quê? Pentagonais. 5 sobre 2. Valeu ou não valeu? Vamos pular para mais uma formulazinha. Vem. Depois dessa temos A igual ao número de quê? Vértices vezes o número de arestas de cada vértice. Como assim de cada vértice? E não entendi também sobre 2. Vou te explicar. Meu aluno, de cada vértice significa dizer o seguinte, as arestas que concorrem, as arestas que o quê? Saem de cada um. E por que sobre 2? Também te explico. Porque se você pegar num poliedro, a aresta que sai de A para D, também vai sair de D para A. E te interessa contar 2 vezes essa mesma aresta? Jamais. Então, por isso que eu vou fazer o quê? Número de vértices vezes o número de arestas de cada vértice, e isso tudo dividido por 2. Valeu? Vamos agora para outra parte. Soma dos ângulos da face. Isso eu vou contar que você guarde. É importante? É. Não tanto quanto o número de arestas, mais importante. A soma dos ângulos da face é dada pela fórmula 360, que multiplica V. Quem era V mesmo? O número de vértices menos 2. Depois de soma dos ângulos da face, a gente vai calcular o número de diagonais desse poliedro. Cuidado, hein? Olha o que está escrito aqui. D é igual a... O que é esse V mesmo? Número de vértices, que multiplica V menos 1 sobre 2. Menos A. O que é A? A é o número de arestas. E faltou um menoszinho ali. Que símbolo é esse? É o somatório. O que é isso, Rodrigo? É o somatório de todas. Olha o que eu estou te falando. Todas as diagonais das faces. Então, você vai fazer. Como se calcula o número de diagonais internas, diagonais espaciais ali do poliedro? Vai ser, primeira coisa, vértices vezes o número de vértices menos 1, dividido por 2. Isso daí, se você lembrar lá em análise combinatória, com outro mestre, ele deve ter te explicado. Isso daí é uma combinação dos vértices escolhendo o quê? 2. Então, você fez isso aí. V menos 1 sobre 2, menos Azinho. O que era esse Azinho mesmo? Número total de arestas. Show. Menos aquele somatório. Que somatório é aquele? É o somatório de todas as diagonais de quem? Das faces. Valeu? Mais um casozinho. Superfície do poliedro convexa aberta. Presta atenção. A relação agora muda um pouquinho. Toda vez que você tiver uma superfície de um poliedro convexo aberto, vai ser dado pela relação V mais F igual a quem? A mais 2? A mais 1. Tudo bem, meu querido? Vamos agora para um outro caso. Os poliedros regulares. O que seriam os poliedros regulares? É aquele em que todas as faces são polígonos regulares congruentes e todos os ângulos sólidos são congruentes. Deixa eu te contar uma coisa. Meu aluno, é muito importante você saber isso. Tudo é igual. No poliedro regular, tudo é igual. O mesmo número de arestas de cada vértice. O ângulo ali diédrico, o ângulo ali interno dele é a mesma coisa. Tudo é igual. Guarda isso, tudo é igual. E dentre eles, tem 5 casos particulares. São chamados poliedros de Platão. Poxa, Rodrigo, como todo poliedro de Platão é um poliedro regular. E nesses poliedros de Platão, o primeiro que eu vou citar agora para você é o tetraedro regular. E olha o que tem um tetraedro regular. 4 faces triangulares e o que? Equiláteras. Todas iguais. Inclusive os triângulos são triângulos o que? Equiláteros. Da mesma forma eu tenho 4 vértices onde chegam o que? 3 arestas totalizando, presta atenção, 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. Totalizando 6 arestas. Valeu ou não valeu, meu aluno? Olha a figurazinha dele. Aqui está o tetraedro regular.
Um vértice saem 3 arestas, desse vértice saem 3 arestas, todos eles vão sair 3 arestas. E cada face dessa daqui, como todas têm o mesmo tamanho, eu vou te garantir que são triângulos o que mesmo? Equiláteros. Show de bola. Depois do tetraedro regular, olha o que vem? O hexaedro regular. Quem seria o hexaedro regular? É aquele que tem 6 faces o quê? Quadradas, 8 vértices, onde chegam 3 arestas. De novo, totalizando, 8 vezes 3, 24 sobre 2, 12. 12 arestas, entendeu? Olha a figurazinha dele. O vértice de cada vértice saindo 3 arestas, como foi dito, 8 vértices, total de 12 arestas. As faces são que figuras geométricas? Vai? São quadrados. Por quê? Porque tudo é igual. E os ângulos aqui formam 90, tudo certinho. Valeu, meu querido? Esse é um cubo. Continuando. Octaedro regular. Cuidado, atenção. 8 faces triangulares e todas são o quê? Equiláteras. Todas são iguais. Inclusive, são triângulos o quê também? Equiláteros. 6 vértices, onde chegam o quê? As 4 arestas. Conta rápida, vai. 6 vezes 4, 24. Sobre 2, meu querido? 12. Ótimo. Totalizando 12 arestas. Olha o desenho. Aqui, ó. Essa face daqui vai ser que figura? Um triângulo. Que triângulo é esse? Equilátero, 1000. Aí você tem aqui do lado, atrás, embaixo, todas elas. Total de 8. Quer ver? Na parte superior, 1, 2, 3. Do lado de cá, 4. Na parte inferior, mais quantas? 4. E de cada vértice, como estava sendo dito, 4 arestas saem ou concorrem dele. Tudo bem? Depois do octaedro, olha o que vem. O dodecaedro regular. Como seria um dodecaedro regular? 12 faces pentagonais regulares, sendo que todos são pentágonos. 20 vértices, o quê? Onde chegam 3 arestas, ou seja, chegam 3 e saem 3, concorrem 3. Total, 20 vezes 3, 60. Sobre 2, 30. Olha a figurazinha dele. Essa é um pouquinho mais complexa. Se você analisar bem, você vai contar comigo lá atrás primeiro. Lá atrás. Aqui seria uma face pentagonal. 1, aqui por trás. 2, aqui. 3, aqui. 4. Do lado de cá, 5. E aqui na base o quê? 6. Ou seja, você vai ter 6 lá atrás. E mais quantas aqui na frente? 6. Total de 12, por isso o que? Um dodecaedro. E todas serão que figura geométrica? Um pentágono. Olha só, se você olhar para uma bola de futebol, você vai ver que nela tem uma mistura. E dentro da bola de futebol, quando você pega os gomos dela, vai ter uns que são pentágonos e outros que são o quê? Hexágonos. Futuramente você pode chegar em casa e pegar e ver, contar, de curiosidade, saber o número de arestas, quantas ligaçõezinhas tem, como usando aquelas fórmulas. Continua. Vamos agora para o icosaedro. E esse é lindo. O que tem o icosaedro regular? São 20 faces e todas são o quê? Triângulos equiláteros, são triangulares. E pergunto a você, meu querido, além das 20 faces, você pode dizer que tem 12 vértices, onde chegam 5 arestas. Da mesma forma, 12 vezes 5, 60. Sobre 2, 30. Valeu ou não valeu? Para aí. Aí você tem uns 5 poliedros de Platão. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Meu aluno, isso é muito importante. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu aluno, a dica que eu te dou sobre essa aula é que você tem que ter muito cuidado nos teoremas. Na primeira parte, onde tinha os axiomas, presta bastante atenção, porque tem muito exercício que tenta te confundir. E depois, quando chegar nos poliedros, exercita. Tenta fazer as contas, olhando bem ali, os números de vértice, o número de aresta, a fórmula do número de aresta, que é uma, para mim, das mais importantes, e a principal, o teorema de Euler, onde diz V mais F é igual ao quê? A mais 2. Tudo bem, meu querido? Um abraço, foi um prazer tê-lo aí do outro lado mais uma vez e até a próxima. Na aula de hoje estudamos a geometria de posição e poliedros. E nós vimos bastante o quê? Os axiomas, os postulados, os teoremas que afirmam como você tem que entender a posição de um plano, de uma reta, quando a reta é secante, quando a reta é paralela, quando a reta está contida no plano, quando um ponto divide a reta, tudo isso é importante você tomar cuidado e olhar.
Guarda também nos poliedros, os 5 poliedros de Platão. Quais são? Tetraedro, hexaedro, octaedro, icosaedro e dodecaedro. Guarda isso, é importantíssimo para você, tá bom? Não esquecendo nunca, teorema de Euler cai em excesso. Vértice mais face é igual a arestas mais 2. Bons estudos! Meu amigo professor, eu sei que esse assunto é um assunto difícil de ser abordado, principalmente por ser muito teórico. Então, quando você estiver utilizando essa matéria, tenta mostrar para ele com bastante exercícios, tenta pesquisar, fazer com que ele exercite e tome bastante cuidado para não cair em algumas pegadinhas que a gente sabe. Depois, em poliedros, não tem jeito, é conta. Aí sim, exercitar bastante com exercícios e desenvolver bastante a seguinte relação: número de arestas, cálculo dela e depois o teorema de Euler, porque é isso que é uma das coisas mais cobradas geralmente nos nossos vestibulares, tá bom? Boa, mestre. Deu uma boa aula.